Salve, professores, com a paz do Senhor. Estamos aqui para mais uma pré-aula de maternal, né? Estamos quase acabando o nosso trimestre. Hoje, lição de número 11, lição que tem por título Jesus é preso. E eu tenho que confessar uma coisa para vocês. Eu não tinha gravado essa lição ainda, porque algumas desse trimestre eu já tinha gravado. E essa lição de número 11 eu não tinha gravado. E eu acredito que lá em 2023, quando a gente deu essa aula, quem deve ter dado essa aula tenha sido tia Joselma. Porque eu não lembro de ter contado essa história para os meus meninos. E aí eu sei, já vou contando para vocês que a lição 12 é como é que eu vou dizer para vocês? Um desafio. Então, essa aqui também vai ser um desafio para a gente, porque é uma história triste. Possivelmente nossas crianças vão sair um pouquinho tristes, então vocês têm que se preparar. E aí a gente vai tentar falar da melhor maneira, tentar trazer as melhores ideias para que vocês possam abordar o assunto sem deixar eles muito chateados, muito tristes, tá bom? Então vamos lá? Nossa leitura bíblica está em Mateus, capítulo 26, do versículo 47 ao 68. E eu insisto para vocês, leiam. Como eu já disse outras vezes, até fica engraçado ficar repetindo, mas se é ensinar que haja dedicação, então se dediquem. Não adianta nada vocês lerem só a liçãozinha de vocês ou apenas assistirem esse vídeo e ir lá contar a história, fazer a aula de vocês. Por quê? Porque aqui a gente tem 15 minutinhos só. Então a gente tenta ajudar vocês para se aprofundar na lição, trazer mais ideias, mas ainda assim não é a mesma coisa que você lê na Bíblia. Na Bíblia a história está lá completa. Então você quando lê na Bíblia, o Senhor pode tocar teu coração, o Espírito Santo pode trazer uma ministração até para você. Você lendo da Bíblia, tia, mas por que eu vou ler na Bíblia se eu não vou contar a história completa para os meus meninos? Mas você precisa saber. Então eu insisto mais uma vez com vocês, leiam na Bíblia. Vou dizer para vocês novamente onde está escrito. Está em Mateus, capítulo 26, do 47 ao 68. Espaço dos aulas. Que a criança aprenda que tudo o que aconteceu com Jesus foi da vontade de Papai do Céu, para que pudesse nos salvar. Então hoje a gente vai focar nisso, que era a vontade do Papai do Céu. E eu coloquei aqui para vocês um versículo que é para a gente focar também na obediência. Porque eles vão ficar chateados, eles têm um senso de justiça muito aguçado nessa idade. E aí a gente vai dizer que Jesus foi preso, que foi machucado, enfim, ele não tinha culpa, eles vão ficar chateados. Então a gente precisa explicar essa parte aqui, ó, que a criança aprenda que tudo que aconteceu com Jesus foi da vontade do Papai do Céu, para que pudesse nos salvar. Tudo que Jesus passou tinha um propósito, não foi por nada. Então a gente precisa falar com eles essa partezinha sobre obediência, sobre a vontade de Deus, falar que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Então a gente precisa plantar isso no coraçãozinho deles. A gente tem essas pequenas crianças, são sementes. A gente tem que plantar essas sementinhas também no coraçãozinho delas, que no futuro vai dar frutos. Eles vão crescer e eles vão poder contar da palavra de Deus, contar de Deus para as outras pessoas. Então bora lá. Nas horas que antecederam a prisão de Jesus, foram momentos de oração. Em momento algum, Jesus deixou de conversar com o Pai Celestial. O mestre chegou ao ponto de pedir que, se fosse da vontade de Deus, afastasse dele esse cálice. Jesus não deixou de passar por tudo o que já estava predito desde o Éden. Nosso Deus também não deixará passar sozinho essa luta. Com toda certeza estará ao seu lado durante todo o percurso. Aí a lição fala isso pra gente porque todo mundo passa por situações complicadas, todo mundo passa por luta, todo mundo passa por situação adversa. Então Jesus, que era Jesus, ele não nos abandonou, ele não deixou de passar por aquela situação terrível e Deus estava com ele. Então o Senhor também vai estar com a gente em todos os momentos da nossa vida. Então, se você vai passando por uma luta, alguma coisa, pode ter certeza que o Senhor, ele é aquele que está com você lado a lado. Durante a semana, prepare-se para a aula do domingo. No dia da aula, esteja preparada e entusiasmada. Receba as crianças com a alegria costumeira.
E aí também é uma coisa que a gente repete, 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 mas aí vale a pena, porque tem gente que ainda não entendeu. Se nossa lição, ela tá repetindo isso praticamente domingo sim, domingo não, é porque alguém ainda não entendeu. Gente, o que é que vocês sentem quando vocês chegam na casa de um amigo, que ele abre a porta, aquele abraço, que bom que você veio, não sei o quê, pede pra você não ir embora, você se sente bem, você fica pensando, poxa, por que eu demorei tanto pra vir? Eu quero voltar. E aí, quando você vai num lugar que a pessoa não te recebe bem, não abre a porta, você precisa de uma água, ninguém tira a água, você não é bem recebido, você quer voltar, você não quer. Então, como eles dizem assim, ó, no dia da aula, esteja preparado e entusiasmada. Então, fique feliz, chegou mais um domingo, glória a Deus, aleluia! Que bom, hoje é o dia dos meus alunos, hoje é a escola dominical. Tem até as musiquinhas, né, que fala assim, sempre a cada manhã, louva a Deus com prazer, mas domingo é para mim um dia especial. Pego logo minha Bíblia, logo quero aprender, vou contente para a escola dominical. Então, que o domingo seja esse dia realmente super legal, super atrativo, que a gente acorde já pensando, nossa, eu vou para EBD. A EBD tem que estar, assim, nos nossos corações. Então, que você faça a mesma coisa, que seus alunos também gostem, que eles queiram estar. Que não seja, mais um domingo. Eu vou pra sala daquela tia chata de novo. Não, que não seja assim. Espaço do louvor. Eu separei aqui uma música. Eu não sei cantar essa música. Eu descobri ela hoje. Não foi ontem, não foi antes de ontem, foi hoje. Porque eu tava assim, meu Deus, ainda tá faltando espaço do louvor. E comecei a procurar. E eu tava procurando uma que eu conheço, só que eu não sei quem é que canta. E aí eu não encontrei essa e achei essa aqui, então coloquei essa aqui pra vocês. Então o nome da música é Obedecer, música infantil. Aí se você tiver o PDF, você vai estar lá com a letrinha dela pra saber se é a mesma. E tem uma novidade, tá? O PDF está disponível no link aqui do nosso vídeo, na descrição do nosso vídeo, o link para o PDF. Então, se os meninos esquecerem de colocar, a gente escuta vocês, na verdade, a gente lê os comentários de vocês. Vocês vinham reclamando há muito tempo que não tá mais colocando o link, não tá mais colocando o PDF, tá muito ruim. Então, a gente leu, a gente tentou ver uma maneira, então a gente conseguiu colocar novamente o link aqui na descrição do vídeo. Então, vocês hoje, tudo que a gente vê aqui de PDF, vocês vão ter disponível para vocês. E caso os meninos esqueçam de colocar ou aconteça algum imprevisto, vou continuar colocando lá no meu Instagram também, como eu já vinha colocando nesses meses. Então, da mesma forma que eu vinha fazendo, eu vou continuar fazendo. A diferença agora é que os meninos estão colocando o PDF aqui, na descrição do vídeo, tá bom? Então, bora lá. Então, para quem tiver o PDF, a letrinha dessa música tá lá. E você pode usar essa música, se você disser, tia, eu não sei cantar, não dá para cantar com eles no espaço do louvor, depois da oração. Então você coloca, quando eles estiverem fazendo a tarefinha. Tia, eu não tenho som. Gente, tem um sonzinho pequenininho. Eu prometi, não foi trazer ele aqui para mostrar para vocês. Infelizmente, hoje eu já vou gravar a 11, a 12 e a 13, então não vou conseguir mostrar para vocês. Mas, gente, é um sonzinho pequenininho assim, ó, uma bolinha. E ela tem um som tão alto, ele não foi caro. Quem comprou foi meu esposo, eu não sei dizer pra vocês quanto é. Mas pega o Bluetooth muito bem, o som é alto, dá pra fazer um barulhão na nossa sala. Minha salinha, pelo menos, que é fechadinha, eles conseguem ouvir muito bem. Então, assim, às vezes a gente precisa investir um pouquinho pra nossa aula ficar melhor. Nem sempre é só papel, EVA, às vezes a gente precisa investir em outras coisas que também vai ser útil em casa. Não vai ser só útil na tua sala de aula. Espaço de reflexão. Em momento de sofrimento, mesmo assim, a luta de Jesus foi intensa. Faça em mim a sua vontade. É necessário ter uma sólida confiança nos planos de Deus. Permanecer em obediência para dar cada passo nesse caminho. Já imaginou? Ele sabia que ia morrer. A Bíblia nos relata que ele estava tão angustiado que suou gotas de sangue. É lá em Lucas, não é no texto que a gente vai ler, não. Então, assim, mas ele não desistiu. Ele ainda pediu, pai, se for da tua vontade, afasta de mim esse cálice. Mas mesmo assim, ele não desistiu. Por quê? Ele sabia que o plano de Deus era melhor. Jesus, ele passou por tudo isso. Por quê? Por causa de você, querido professor. Pois é. Jesus, naquele momento, sabia que você, que Maria, que João, que José, que cada um de nós, porque ele fez isso pelo mundo inteiro,
precisava desse sacrifício para poder ter acesso ao Pai. Precisava desse sacrifício para poder que a gente morasse no céu. Ele precisava fazer isso, esse sacrifício, para que um dia a gente pudesse estar juntinho, ó, lá na casa do Pai. Então ele não desistiu, porque ele sabia que isso era o melhor, que a vontade de Deus era boa, perfeita e agradável. Então bora lá. A gente chegou no espaço da Bíblia. Confecção. Faça um cartaz com o versículo escrito na parte superior da cartolina e embaixo desenhe as algemas. Aí eu fiz diferente. Vocês sabem que geralmente eu faço diferente. O nosso versículo é: então eles chegaram, prenderam Jesus e o amarraram. Quem fez isso? Os soldados romanos. Então eu coloquei aqui 2 com a carinha de bravo mesmo. Eu não sei se no vídeo vai dar pra ver que eles estão bem assim, mas aí no PDF vocês vão ver tranquilamente. E aí tem as algemas. Eu não tinha... Gente, eu li esse negócio mais de uma vez. Eu li mais de uma vez. E eu entendi que era pra gente prender as algemas aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Então, meu cartaz iria ficar assim, tá bom? Mas aí, quando eu tava montando, eu fui ler mais uma vez, e ele disse pra gente desenhar as algemas. Então, a gente pode pegar uma criança, 2, uma segura, a gente diz, eles chegaram, prenderam Jesus, você escolhe a outra criança para ser Jesus e prende, e o amarraram. Você coloca isso aqui no punho dele. E aí ele tá preso, agora ele tá preso. E aí vocês podem fazer isso. Olha, gente, isso aqui é resto de material. Eu fiz as aulas de hoje, então o restante do papel que ia sobrando, as bordinhas, eu fui guardando e fiz a minha corrente. A mesma coisa é essa colorida aqui, ó. Aqui tem papel guache, tem papel colossete, tem cartolina. Então, vai sobrando papel, vocês não joguem fora, não. Arruma uma caixa, não. Uma pasta e vai colocando dentro da pasta as coisas que vai sobrando, porque hora ou outra você vai precisar de um pedacinho pequeno, de um EVA, de um papel, e aí você já vai ter. Não vai precisar sempre estar comprando, desembolsando dinheiro, porque às vezes a gente precisa de um pedaço pequeno e tem que comprar uma cartolina inteira. Então, se vocês forem guardando, vocês sempre vão ter. Aí a explicação do versículo é: pergunte para que serve uma algema. Lembra que o coleguinha vai estar preso? A criança, a gente vai prender a criança? Então, bora lá. Pergunte para que serve uma algema. Aí eles vão responder. Alguém vai responder certo, mas alguns não. Tem criança na nossa sala que ainda responde assim, que a gente não entende nada. Mas aí a gente sempre faz assim, né? Ah, é mesmo, tá certo. Porque a gente sabe que eles vão crescer mais um pouco e daqui a pouco a gente vai entender. E aí, confirme com ela o que serve. Serve para impedir que o preso fuja. Diga que Jesus foi preso, mas ele não fez nada de errado. Jesus não era culpado, ele foi preso injustamente. E aí, Jesus ajudava as pessoas e todos queriam estar perto deles. Todos gostavam de Jesus. E aí, a gente vai enfatizar a obediência, porque fazia parte do plano de Deus. Jesus, ele não era culpado, ele foi preso injustamente. Não era para fazer justiça. Então, a gente enfatiza a obediência de Jesus em Filipenses 2:8, que ele se humilhou até a morte de cruz. Eu anotei esse versículo quando eu estava... Como é que diz? Quando eu estava estudando a lição, que eu vou marcando a minha lição com marca-texto e vou fazendo umas marcações de caneta. E aí, depois, quando eu vou fazer o PDF de vocês, eu já vou tirando daqui as coisas que eu fui marcando. E aí, eu fui e coloquei esse versículo. E, por coincidência, quando eu fui estudar a lição 12, é o versículo da lição 12. Ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte, morte de cruz. Então, a gente vai falar com ele sobre obediência, porque já vai estar plantando na cabecinha deles o que a gente vai precisar falar com ele semana que vem. Então, a gente já está fazendo... Lembra que a gente já vai começando desde a primeira lição, que eu estava dizendo para vocês que era uma novelinha, que a gente está fazendo uma continuação? Então, primeiro o anjo falou com Maria, o anjo Gabriel, depois falou com José, depois. Então, a gente está chegando até o final. Hoje, Jesus vai ser preso. Semana que vem, Jesus vai ser morto. Mas na 13ª lição, ele vai ressuscitar. Que aí vai ser aquela alegria. Então, vamos lá. A gente chegou na parte da história.
Vou primeiro mostrar para vocês, como sempre, os visuais da CPAD. Deixa eu ver aqui onde foi que eu marquei. Olha, a gente tem aqui os visuais da CPAD hoje. Mesmo quem não tem esses visuais, você tem eles pequenininhos na sua lição. Então, aqui tem Jesus com os discípulos. Aqui, Jesus orando e os discípulos dormindo. Absurdo isso. Aí, Judas chega e dá o beijo, né? O beijo da traição. E Jesus vai preso. E aí, se você não lê na Bíblia, você não vai saber que ele se entregou porque ele quis. Ih, eu não marquei aqui, gente. Mas, na nossa própria leitura, eu acho que é o 56. O 26 e o 56. Ele fala assim, que ele precisa fazer isso, que é necessário. Eu deixei anotadinho isso no PDF de vocês. Então, que a gente fale para as crianças que é necessário, que Jesus precisava obedecer. E aí, eu trouxe para vocês, né, os visuais, nossos visuais. Tá aqui, ó. Eu fiz essa TV, já tem vários anos, que eu guardo ela dentro de um saquinho, e eu uso na Páscoa. Eu acho que foi na Páscoa de 2019 que eu fiz. E aí, ó, a gente vai girando aqui, aí os discípulos estão dormindo, tá vendo? Aí o anjo, quando Jesus começa a suar gotas de sangue, ele vem falar com Jesus, vem acalmar, ele não deixou ele sozinho, que foi o que a nossa lição estava dizendo. Depois vem os soldados e Jesus é preso. Aqui a história continua, mas só que pra gente já acabou. Aí o que é que eu fiz? Eu trouxe os visuais. Não são os da CPAD, que eu não posso trazer aqui para vocês, apesar que na lição que vem, depois eu conto para vocês como é que vai acontecer. Aí aqui tá a lição 11, aí Jesus está falando hoje em Mateus 26. Então, Mateus 26 e 26 é a nossa ceia. Então, aqui na nossa historinha vai começar pela ceia. E tomando a ceia, saíram para as Montes das Oliveiras. E aí ele foi, que chamou os amigos dele para orar. E quando ele está orando, está todo mundo dormindo. Depois Judas chega, tem a cena do beijo. E Jesus é preso e é levado para os sumos sacerdotes, eu não lembro direito. Mas se você ler na sua Bíblia, vai estar lá para onde ele foi levado, quem foi que falou, tá bom? Então vocês precisam ler. Não é só a nossa lição termina antes. Por quê? Porque é para pequenininho, então ele vai enxugar lá o máximo possível. Então, eu trouxe esses visuais. Gente, com eles dá para vocês fazerem uma TVzinha dessa. Vocês só vão precisar achar uma caixa. E aí você vai colar todos para ficar bem grandão. E aí vocês vão enrolar para poder funcionar que nem esse aqui. Então, com os visuais da lição de hoje, se você tiver tempo... Ah, tia, eu tenho tempo, eu tenho uma caixa. Então, com esses visuais aqui, você vai conseguir fazer uma dessa. E aí, se você não quiser fazer, eu fiz... Os mesmos visuais eu peguei e fiz um cubo para poder contar a história, que eles vão gostar de pegar no cubo. Aí tá aqui, você tem que procurar os discípulos na ceia, aí ele convidando os discípulos, aí aqui eu errei a ordem, aí pula. Eles orando, aí volta para cá e aqui. E depois volta pro começo. Seria ótimo se eu tivesse consertado, mas não vai dar tempo de consertar, porque eu já estou com o PDF aqui pronto para vocês. Aí, o de vocês não é desse tamanho. Porque para fazer desse tamanho eu precisei de 4 folhas. E muitas vezes quando eu coloco um versículo assim grande, alguma coisa, alguém reclama, diz, tia, foi muito grande, gastou muito, eu não tenho impressora, nananana. Então, para vocês, dá para contar a história do mesmo jeito, mas o de vocês está desse tamanho aqui, ó. Eu compactei para ficar em uma folha. Os nossos menininhos são pequenos, eles gostam de pegar, então eles vão ficar mexendo assim. Dá para vocês darem a aula de vocês do mesmo jeito. Eu imprimo em papel offset 180. E aqui também eu trouxe, né, as algemas, uma prisão e trouxe Jesus, porque você pode contar também. Ah, Jesus não sei o que lá, e você bota ele para ser preso. E essa prisão aqui, muito fácil de fazer, papelão, nem tá pintado, para vocês poderem ver como é. Eu já passei do meu tempo, então eu tenho que terminar a minha aula. Eu espero ter ajudado vocês.
Eu espero que tenha sido de ajuda, que tenha aumentado, sei lá, qualquer coisa. Que Deus abençoe vocês, continue nos assistindo, compartilhe esse vídeo, deixa o like, um comentário e se não é inscrito ainda, se inscreve. Até semana que vem. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. E em seguida vá na opção transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.